Seja bem-vindo ao canal Lição de Casa, um canal onde a gente aprofunda um pouco mais nos nossos estudos. Antes de falar sobre sintagma, o que é e como funciona, a gente precisa relembrar o que é sintaxe. Tem um vídeo que eu explico em detalhes o que é sintagma e sintaxe, eu vou deixar um link aqui no card na descrição, mas vamos lá. Sintaxe é a parte da gramática que estuda a organização e a relação entre as palavras dentro de uma frase. Guarda isso, que isso é importante. É a sintaxe que determina a ordem e a hierarquia de cada termo para garantir o significado coerente das palavras. Isso significa que ela não trabalha com palavras isoladas, mas com a relação entre as palavras dentro do enunciado. Guarda bem essa informação. Por exemplo, aqui nós temos essas frases aqui. O que nós temos aqui, ela tem uma hierarquia, ela tem uma ordem. Veio primeiro o substantivo, depois veio o verbo, depois veio um outro substantivo, veio uma preposição e veio um outro substantivo. Então tem uma ordem hierárquica que faz com que a gente compreenda as palavras e elas fazem sentido. Por quê? Porque elas estão organizadas de uma maneira que nos ajuda a entender. Você vai entender isso melhor. Nós vamos ler um pouquinho mais disso lá à frente. Então, elas obedecem essa ordem: sujeito, verbo, complemento, e dando sentido para a frase. Diferentemente, aqui que não obedece uma ordem hierárquica, cada sintagma, cada elemento está desorganizado, de maneira que depois que você tem tudo junto aqui, você só tem um amontoado de palavras sem sentido algum. Só você parar o vídeo e dar uma olhadinha, ler o texto e falar: nossa, mas isso aqui não significa nada. Diferentemente daqui, que está tudo em uma ordem. Está tudo, cada palavrinha no seu lugar, cada termo no seu lugar, e ajuda a gente a compreender o que foi que o verbo fez, como isso aconteceu, o modo e tudo, certo? Então vamos vendo isso mais para frente. Eu espero que esse vídeo dê para você entender o que significa, aí pensar melhor sobre a função dos sintagmas, e vamos corrigir junto a análise da seguinte frase: aquele carro se quebrou. Então nós temos aqui um pronome demonstrativo, um substantivo, um pronome apassivador e um verbo. Agora vamos corrigir isso aqui. Esse pronome é realmente apassivador? Como você sabe se esse pronome é apassivador ou não? Aí eu vou mostrar para você como você faz para não ter mais esse tipo de dúvida. Primeiro, você precisa identificar o tipo de verbo. Então, nós temos aqui o verbo quebrar. Esse verbo, ele pode ser transitivo direto e intransitivo. Para você saber se esse se é um pronome apassivador ou reflexivo, primeira coisa é você identificar o tipo de verbo. Como aqui o verbo aqui não precisa de complemento, então a gente já não tem aqui um pronome apassivador. A segunda coisa que você vai fazer para classificar o se, mudar essa oração para a voz passiva analítica. Aquele carro se quebrou. Quando você muda para a voz passiva analítica, foi quebrado pelo carro, não faz sentido. A resposta certa, o jeito correto, é que ele é um pronome reflexivo. Então, voltando aqui, isso aqui está errado, porque esse pronome aqui, ele é reflexivo. Não sei se eu não consigo escrever, mas já deu para você ver que é um pronome reflexivo. E o verbo quebrou é um verbo pronominal. Então, por que você deve aprender a identificar o sintagma verbal e nominal? Primeiro, para facilitar a interpretação de textos e também na análise sintática. Para você compreender a estrutura das frases e evitar erros na escrita e na organização das ideias do seu texto. E também para você identificar o núcleo de um sintagma nominal e verbal.